Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal proíbe questionamentos sobre histórico de vida da mulher vítima de violência. STF pede informações a tribunais de contas sobre compras de softwares espiões. Superior Tribunal de Justiça decide que operadoras de plano odontológico devem ter registro em Conselho Regional de Odontologia. 8ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista faz esforço concentrado para resolver milhares de conflitos em todo o país. E ainda, ministros do Supremo e influenciadores digitais debatem como o uso da linguagem simples nas redes sociais pode aproximar o judiciário da população. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal proibiu questionamentos sobre o modo de vida da vítima de crimes sexuais. O plenário decidiu estender a medida para todos os crimes de violência contra a mulher, como os previstos na Lei Maria da Penha e da Política de Gênero. A repórter Marta Ferreira tem as informações. O entendimento do Supremo é que usar o histórico sexual da mulher ou sua vida pregressa durante a apuração e julgamento desse tipo de crime perpetua a discriminação e a violência. Essa questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República, alegando que questionamentos em casos de crimes sexuais violam a Constituição e representam violência psicológica. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que atendeu ao pedido feito na ação no sentido de proibir questionamentos quanto à vida sexual pregressa e modo de vida dessas vítimas. A ministra Carmen Lúcia afirmou que, apesar dos avanços na legislação brasileira para garantir a proteção das mulheres, essas condutas continuam sendo reproduzidas na sociedade, perpetuando a discriminação e a violência de gênero contra vítimas de agressões sexuais. O Estado criminalizando o que é a escolha de vida de cada uma. Quer dizer, então a importância dessa interpretação é que a lei, mas a interpretação da lei tem levado à continuidade dessa prática perversa contra as mulheres. A ministra também propôs que o magistrado tenha o dever de impedir essa prática discriminatória, sob pena de responsabilidade administrativa e penal. Se autoridades ou partes do processo insistirem na prática, os procedimentos na justiça podem ser anulados. O plenário, por unanimidade, acompanhou o entendimento da relatora. A vítima não pode ser transformada em ré, julgada por seu comportamento. Então, a procedência aqui é necessária. E eu daria também uma sugestão, apenas no final, determinar o encaminhamento do acórdão para a presidência dos Tribunais de Justiça e TRFs, para que sejam implementadas as regras aqui apresentadas. Os ministros também destacaram a discriminação de mulheres na política. Neste ano de eleições, o ministro Alexandre e eu temos repetido no Tribunal Superior Eleitoral que há movimentos planejados, organizados, voltados para incutir o medo e a vergonha, que são os maiores instrumentos de fragilização do ser humano, e com isso prefeitas hoje em exercício têm mandado dizer que não vão se recandidatar porque a filha não pode frequentar mais a escola na mesma cidade, tal a atuação contra ela. E não apenas os filhos, os pais, nossos parceiros. Difícil demais aguentar a avalanche louca que é desse tipo de violência. Há uma reação, eu diria, do status quo ruim em relação às mulheres na política, seja por meio de fraudes, e o Tribunal Superior Eleitoral, nos últimos 2 anos, nós anulamos as eleições de 24 câmaras municipais, as eleições da composição, uma vez que fraudaram com candidatas laranjas, algumas nem sabiam que eram candidatas e foram inscritas. Mas também é importante coibir não só as fraudes, mas a violência física, a violência moral contra as candidatas e seus familiares.
O plenário decidiu ainda que a proibição de questionamentos sobre o modo de vida da vítima de crimes sexuais deve ser estendida a todo e qualquer crime de violência contra a mulher. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os que são processados sob o rito da Lei Maria da Penha, crimes de violência contra a mulher, de modo que é vedada eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Então, ficaremos julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher. O Anuário da Justiça Brasil 2024 foi lançado nesta terça-feira em Brasília. Esta é a 18ª edição e tem como tema choque de realidade. Quando as coisas não funcionam, é hora de chamar o judiciário. O Supremo Tribunal Federal foi anfitrião do lançamento e quem acompanhou foi a repórter Viviane Novaes. No Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, ministros, representantes do Ministério Público, advogados. Ele faz uma análise das principais teses firmadas pelo STF e pelos tribunais superiores. Tem também as tendências de voto dos ministros, se mais favoráveis ao fisco ou ao contribuinte, se tendem mais para os argumentos das empresas ou dos consumidores, dos trabalhadores ou dos empregadores. Traz ainda reportagens especiais sobre os impactos da tecnologia no Poder Judiciário e os temas com maior número de processos em tramitação, como pedidos de indenização por danos morais e casos de violência contra a mulher. A publicação é do site Consultor Jurídico. Segundo o diretor da revista eletrônica, Márcio Schaer, o anuário traz transparência para o trabalho do judiciário. Ao mesmo tempo que mostra, difunde as grandes teses, as principais teses que dirigem os grandes temas do país, nós damos transparência ao trabalho do juiz, do julgador, seja o juiz singular, seja nos seus colegiados. A publicação mostra também a atuação da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. O leitor ainda encontra informações sobre os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo. O anuário está na 18ª edição e tem o patrocínio da FAAP, Fundação Armando Álvares. Celita de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da FAAP, destaca a necessidade da população conhecer o que se passa na justiça. Acho que o povo brasileiro tem que saber o que está acontecendo no judiciário no Brasil. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o anuário ajuda a trazer informações corretas sobre o Poder Judiciário. Nosso papel é interpretar a Constituição e fazer justiça. E como a verdade não tem dono, as pessoas têm todo o direito de terem visões diferentes e, eventualmente, discordarem. Mas o que eu acho que o anuário ajuda a fazer e o consultor jurídico ajuda a fazer é as pessoas conhecerem o judiciário. O ministro fez um artigo para o anuário em que diz que o uso da linguagem simples e breve pode revolucionar a justiça. Barroso defende a adoção de novos métodos de trabalho para tornar as decisões do STF e do CNJ mais compreensíveis e contribuir para que essa seja uma realidade em todos os tribunais do país. O pacto pela linguagem simples é muito simples. É falar com sujeito, verbo e predicado. E sempre que possível nessa ordem. E não precisar utilizar palavras desnecessariamente complexas, nem se sentir mais inteligente por chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira ou habeas corpus de remédio heróico. Você vai ver ainda nesta edição, STF suspende leilão de lotes de parceria público-privada da Companhia de Saneamento do Paraná. No próximo bloco, o ministro do Supremo pede informações a tribunais de contas sobre compras de softwares espiões. Voltamos em instantes. O
ministro Cristiano Zanin, do Supremo, determinou que os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios informem em até 15 dias se tramitam ou já tramitaram processos administrativos que tratem de licitações, compras ou contratações de ferramentas de monitoramento secreto, os softwares e espiões, para celulares e tablets. A decisão foi no âmbito de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, onde é apontada a ausência de regulamentação do uso desses programas por órgãos públicos. Segundo a PGR, essas tecnologias vêm sendo utilizadas por serviços de inteligência e órgãos de repressão estatais para vigilância remota e invasiva de dispositivos móveis, sob o pretexto de combate ao terrorismo e ao crime organizado. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora de plano odontológico privado deve se registrar no Conselho Regional de Odontologia da região em que atua. Liamara Mendes tem os detalhes. O caso analisado teve origem em ação ajuizada pelo CRO do Espírito Santo para que uma operadora de planos odontológicos fosse obrigada a se registrar na entidade. A decisão foi favorável ao Conselho em primeiro grau e no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. De acordo com o TRF2, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia têm a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. E o registro é condição legal indispensável para as empresas que operam planos odontológicos poderem funcionar. Mesmo que a empresa não tivesse estabelecimento físico no Espírito Santo, ela comercializava planos no estado. Portanto, seria necessário o registro para evitar possíveis irregularidades no local onde exercia a atividade. A operadora recorreu ao STJ, alegando que o CRO só teria competência para fiscalizar a profissão de dentista, enquanto as operadoras de planos de saúde estariam sujeitas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campbell Marques, citou o precedente do STJ, em que foi reconhecida a obrigatoriedade de registro das operadoras de planos odontológicos nos Conselhos Regionais de Odontologia. O ministro ressaltou que o registro deve ser feito no CRO do estado em que a empresa exerce as atividades, considerando o local onde comercializa os planos. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso da operadora. Representantes de sindicatos de portuários estiveram no Tribunal Superior do Trabalho para discutir a revisão da legislação de portos. A mudança no texto está em andamento na Câmara dos Deputados. Rafael Oliveira tem mais informações. Os sindicalistas ligados aos operadores portuários com vínculo de emprego foram recebidos no TST pelo ministro Alexandre Ramos. A principal reivindicação da categoria é o fim da exclusividade nas contratações pelo órgão gestor de mão de obra, o OGMO. De acordo com a Lei dos Portos, a contratação de trabalhadores de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo de emprego por prazo indeterminado deve ser feita exclusivamente entre trabalhadores portuários avulsos registrados no OGMO. Segundo as entidades sindicais, o critério de exclusividade cria, na prática, uma reserva de mercado para os trabalhadores avulsos e dificulta a criação de empregos permanentes. Os trabalhadores avulsos têm uma limitação quantitativa, uma limitação do ponto de vista de formação, de qualificação. E a atividade portuária hoje exige um quantitativo de trabalhadores, né, bem superior ao que está posto hoje de realidade do órgão. Para você ter uma ideia, se acabar a exclusividade, a avaliação é que será aberto aproximadamente em torno de 30 mil vagas na atividade portuária, né, nos próximos 3 a 4 anos. Hoje, os avulsos do Brasil inteiro não chegam a mais do que 19 mil. A pretensão dos sindicalistas é que o dispositivo legal seja interpretado de forma a flexibilizar a relação, no intuito de permitir a contratação de portuários não registrados no OGMO. Tramita já no Supremo, ajuizada há pouco tempo, uma ação direta de inconstitucionalidade que pede a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo exclusivamente, para que se tenha uma leitura, pelo menos, desse dispositivo, como o TST já chegou a dar em dissídio coletivo de natureza jurídica, né, há alguns anos, no sentido de que essa exclusividade deveria ser entendida como prioridade.
e é o que está também na Convenção 137 da OIT, prevendo e reconhecendo que, com a introdução do container nas operações portuárias, haveria uma migração do trabalho avulso para o trabalho vinculado. E, nesse sentido, garantindo aos avulsos a prioridade na contratação, mas que não poderia ser, evidentemente, uma prioridade que levasse também ao sufocamento da própria operação portuária. O ministro Alexandre Ramos integra a comissão de juristas responsável pela revisão legal para a exploração de portos e instalações portuárias criada pela Câmara dos Deputados e está à frente da subcomissão sobre relações de trabalho e qualificação da mão de obra no sistema portuário. Segundo ele, todas as informações coletadas na reunião com as entidades sindicais serão levadas à discussão no âmbito do Legislativo. Todas as considerações, todas as manifestações serão consideradas. Reconhecemos a legitimidade de todos os atores defenderem as suas prerrogativas, enfim, o que é melhor para eles, mas, ao fim e ao cabo, a comissão proporá um relatório final que atenda aos interesses do Brasil e da coletividade. A seguir, ministros do Supremo e influenciadores digitais debatem como o uso da linguagem simples nas redes sociais pode aproximar o judiciário da população. E ainda, a visita do presidente do STF à TV Justiça para marcar o início da transmissão da emissora no Canal 1. A gente mostra como foi no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o leilão de 3 lotes de parceria público-privada da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. A decisão do ministro Flávio Dino, que considerou que uma das regras do edital pode impedir a administração pública de se beneficiar da proposta mais vantajosa. O pedido foi feito por uma das empresas que disputam a licitação para oferecer os serviços de saneamento no estado. Ela questiona a regra do edital que proíbe a escolha da mesma companhia para mais de um dos 3 lotes do leilão. Para a empresa, a restrição é desproporcional e viola a competitividade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, visitou hoje as instalações da Rádio e TV Justiça e descerrou a placa que marca o início da transmissão da emissora no Canal 1. Repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a placa comemorativa aos jornalistas e demais profissionais que atuam na Rádio e TV Justiça. Na ocasião, ele destacou as mudanças e ressaltou a relevância do novo canal aberto para a sociedade. Um papel muito importante que desempenha. Papel, a importância da TV Justiça, a gente não pode medir em Ibope. Nós não somos uma TV comercial, mas a gente mede em transparência, em acessibilidade para a sociedade, em repercussão nos outros veículos, de modo que nós temos muito orgulho da TV Justiça e do trabalho que desempenham, que serviu para divulgar o Poder Judiciário no Brasil, ajudar as pessoas a entenderem o que a gente faz, às vezes a discordarem do que a gente faz, mas quando as pessoas podem ver e entender, faz muita diferença. E a transmissão dos julgamentos tem dificuldades e às vezes tem implicações na construção de consenso. Mas eu sou um entusiasta da TV Justiça, o imaginário social no Brasil é de que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. Mas que a imagem de 11 pessoas debatendo abertamente, com franqueza, empenho, a melhor solução para os problemas brasileiros é uma boa imagem para a justiça e é o trabalho de vocês que nos proporciona isso. Barroso também visitou o Núcleo de Jornalismo e de Programas e conheceu o novo estúdio do Jornal da Justiça, que é transmitido de segunda a sexta a partir das 6 da tarde. A visita à emissora foi acompanhada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Esse espaço nobre que leva a informação de qualidade, conhecimento, uma produção jurídica de excelência para a sociedade brasileira. Portanto, minhas palavras é de gratidão e de reconhecimento à excelência do trabalho de profissionais tão sérios que estão à frente da Telejustiça. Utilizar as redes sociais e uma linguagem simples para aproximar o judiciário da população.
Foi com esse objetivo que ministros do Supremo Tribunal Federal e influenciadores digitais participaram hoje do encontro A Justiça Falando a Sua Língua. A repórter Evelyn Araújo acompanhou tudo e tem os detalhes. Juntos, eles conversam com milhões de pessoas. Com o celular na mão e uma ideia na cabeça, os influenciadores digitais fazem parte do dia a dia dos brasileiros. A última década foi marcada pelo crescimento das redes sociais e, com elas, vieram mais que mudanças no comportamento das pessoas, mas também transformações na forma como nos comunicamos. O TikTok é uma das plataformas com mais acessos no mundo, quase 1,5 bilhão de usuários. E o que o TikTok e o Supremo Tribunal Federal têm em comum? Ambos estão mobilizados pela democratização da linguagem do judiciário. O encontro Justiça Falando Sua Língua reuniu o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os principais influenciadores digitais do país. Hoje existem novos meios de comunicação, basicamente as plataformas digitais, que alcançam sobretudo a juventude, as pessoas mais jovens. E, portanto, o judiciário tem o dever de se comunicar com todos os segmentos da sociedade. Nós somos mais acostumados a nos relacionarmos com a imprensa tradicional, mas no Supremo temos feito um esforço de também podermos estar nas plataformas digitais em busca de uma audiência de um público que também precisa saber o que a justiça faz e entender o seu papel numa sociedade democrática. Isso foi fruto de uma conversa que o TikTok institucionalmente teve com o Supremo Tribunal Federal, que nos apresentou com a questão do pacto pela linguagem simples. A gente sabe que essa é uma agenda importante da presidência do ministro Barroso, e acho que nenhuma plataforma melhor do que o TikTok para aproximar o Poder Judiciário desse mundo da criação de conteúdo. O TikTok é conhecido por ser uma plataforma de conteúdos leves, autênticos, e uma das principais tarefas que a gente tem é de aproximar pessoas, de conectar pessoas com os seus interesses e de conectar diferentes mundos. A roda de debates foi motivada pelo Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça para simplificar a comunicação com a sociedade. A mediadora foi a advogada Gabriela Prioli, e o encontro também contou com a participação do professor João Luiz Pedrosa. Quando a gente chega no criador de conteúdo e faz essa interlocução, o que a gente consegue é pegar a pessoa que vai assistir a Gabriela Prioli, a Fayda Bello, enfim, qualquer outro criador de conteúdo que fale sobre esse tema e que, de repente, pode ser direcionado para esses outros perfis que ele nem pensava que ele poderia consumir. Então, aí eu acho que está a importância fundamental dessa união. Falar sobre justiça e falar sobre educação são coisas que me enchem muito aos olhos, né? Eu sempre tentei, durante as minhas aulas, durante a minha formação, trazer esse conteúdo diretamente aos alunos de uma forma que seja democrática e que não seja mais de uma forma burocrática, né? Que as pessoas às vezes não conseguem nem entender quais são os termos que são ditos ali. O ministro Flávio Dino, do Supremo, também participou da conversa. Não há um só canal, que numa sociedade de massas, complexa, plural, um país grande, um país com 210 milhões de pessoas, você tem que buscar múltiplos canais para que você consiga falar de direitos, falar do Supremo. Então nós temos nossos canais institucionais, a TV Justiça, nós temos as sessões que são transmitidas, mas ao mesmo tempo a gente precisa conversar sempre com todos os segmentos sociais. A jurista Fayda Bello e o juiz federal Cleiton Ferreira ficaram conhecidos nas redes por vídeos relacionados à justiça e aos direitos dos brasileiros. O reconhecimento veio exatamente pela linguagem acessível que utilizam. A população quer ouvir sobre as leis. Elas só não entendem o que a gente fala. Então a gente precisa falar de um direito, um judiciário inclusivo, que fale a língua que a população entenda. Por quê? Afinal de contas, o direito é de todo mundo. Apesar dos vídeos que saem na internet, nem todo mundo consegue. Né? Nem todo mundo consegue uma procedência na ação, né? Eu sou juiz, eu tenho um dever de imparcialidade, de observar os fatos e aplicar o direito conforme o caso concreto, mas pelo menos a pessoa sai satisfeita, porque ela falou o que ela poderia falar, ela teve a oportunidade de falar, e isso me deixa também muito realizado.
A lista de influenciadores reunidos foi grande. Não faltaram registros aos seguidores. E eles deixaram um recado. Cada vez mais os poderes como o STF, por exemplo, precisam democratizar o conhecimento. Então, eventos como esse é a prova viva de que a sociedade, o povo brasileiro, pode saber dos seus direitos. A responsabilidade do criador de conteúdo é também conscientizar as pessoas, trabalhar também com conteúdos que tragam informações verídicas, justamente para que as pessoas não caiam em falácias, em fake news, que é algo que eu, particularmente como influenciadora social, estou todo santo dia combatendo nas redes sociais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direito Sem Fronteiras. E na Rede Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.